Eu sou até um pouco, às vezes, duro com relação às lideranças revolucionárias e políticas que se sentem proprietárias do saber revolucionário e que desprezam completamente o saber, as dúvidas, os medos, os sonhos, as aspirações das massas populares. Isso não é revolucionário, coisa nenhuma, isso é reacionarismo. Vendo a citação de um historiador essa semana, eu achei super interessante. Gosto muito de acompanhar um documentário de uma revista chamada Vice. Vice é uma revista muito específica, aquelas revistas bem undergrounds mesmo. Sim. Eles são assim, uma revista mundialmente famosa, mas eles se enfiam nos lugares mais absurdos que existem. Então eles, por exemplo, estamos na Colômbia descobrindo um novo tipo de droga que está sendo lançado. Sim. Estamos em tal lugar acompanhando o dia a dia de um traficante. Aí o traficante com a cara tampada mostrando como é o dia a dia dele, com um repórter do lado com uma câmera pequena filmando. Sim. Celular. É, isso. É bem aquela reportagem de guerrilha mesmo. Sim, o cara tá lá sei com o como é cara, que é. fica uma semana ali, aquela coisa. E você vê coisas absurdas nisso. No final de todos esse documentário que eles fazem até sobre drogas, no final eles sempre pegam uma amostra disso que era vendida, que eles filmaram, como é feito, como é vendido e tudo mais, e testam para ver o que tem. Muitas delas têm osso humano, pedaço de vidro, várias coisas. Só que em um desses documentários, um historiador citou uma coisa que eu achei muito interessante, que foram alguns dados que ele trouxe sobre o fluxo do uso de drogas pela sociedade. Como a sociedade tem fluxos de uso de droga dependendo do contexto social. Que nos anos 70, 80 era muito da cocaína e do LSD, porque estávamos em um período de ampla necessidade de trabalhar mais, de produzir mais, aquela questão industrial toda. Depois disso tivemos a alta da cannabis pela questão do movimento hippie e a necessidade de dar uma regulada no cotidiano que era muito estressante. Depois disso passamos novamente para outras drogas que aceleravam porque o cotidiano novamente ficou um pouco mais... Você precisa de dar aquela acelerada para produzir mais. E novamente começamos agora com os opioides, que são todas as morfinas e os que estão sendo um problema de vício enorme. E eu achei isso muito interessante e eu queria entender com você se isso seria um estudo que poderia nos ajudar a entender o comportamento social quanto às drogas, o porquê as pessoas se viciam tanto e por que elas sempre procuram vícios, ou algo do tipo, se é o contexto social interfere. Desde que o Homo sapiens se firma como ser dominante em cima do planeta Terra, e aí a gente está falando aí de 70 mil anos atrás, de acordo com as melhores teorias, ele consome alucinógenos. Desde lá das épocas primárias, entendeu? A gente, em uma evolução histórica, e aí a gente vai ter um escritor que ele disserta muito bem sobre isso, que o Yuval Noah Harari. Ele vai falar dessa evolução histórica do homem em si, né? E ele vai determinar pontos históricos em seu livro Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele vai determinar pontos históricos muito importantes de autoafirmação e autodeterminação do Homo Sapiens como o indivíduo ou sujeito que domina de fato todas as ações, não só deles mesmos enquanto sociedade organizada, mas também eles vão determinar comportamento até dos animais, né? E desde quando a sociedade organizada passa a existir, a gente vai ver pontos históricos onde essa sociedade era imersa em alucinógenos, ou seja, o uso de psicotrópicos, o uso de drogas, ele é um evento não só social sobre a perspectiva de estabelecer marcos de alto consumo de droga em algum ponto do planeta Terra, mas ele é um evento social que pertence à história da humanidade sob a perspectiva de análise antropológica. Então a gente tem um fator antropológico na sociedade
aonde, por exemplo, lá na época do Império Romano, há 2000 anos atrás, por exemplo, 2024 anos ou antes, se fazia uso de mirra como entorpecente para diminuir a dor. Aí o cara que é irmão evangélico, ele vai lá, pega a Bíblia, ele vai lá no livro de Mateus, lá na Bíblia, e ele lê, e aí ele chega lá na crucificação, e aí ele lê assim, olha, Jesus estava com sede, e aí o soldado romano deu para ele água e mirra, para colocar na boca dele. Jesus foi e rejeitou, porque a mirra era uma droga naquela época usada para poder diminuir, é como se fosse a morfina hoje, entendeu? É isso, é. Então nós temos fatores antropológicos de uso de droga, isso faz parte da humanidade desde quando ela se autofirma e tem consciência de sua própria existência. Esse é o primeiro ponto. Analisar antropologicamente. Analisar um evento antropologicamente que acontece como fator determinante na história. Porque, veja bem, as pessoas não são drogadas porque começaram a se drogar ontem, não é? Elas são drogadas porque é um evento antropológico histórico que determina que parcela da sociedade, devido ao gene incrustado lá no evento antropológico histórico, vai fazer uso de entorpecente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, analisar sobre o contexto, podemos dizer assim, meio que filosófico do uso de droga, como forma de sufocar a dor. Uma vez que o ser humano, e aí é uma ideia de John Stuart Mills, ele vai dizer assim, olha, desde quando o ser humano nasce até o ser humano morrer, a partir do momento que ele toma consciência de existência como sujeito, ele vai iniciar uma busca cujo qual durará até a sua morte. Que mesmo se ele conseguindo tudo ou não, ele poderá nascer, viver e ainda que possuindo tudo, morrer infeliz. Ou seja, nós temos um outro fator filosófico de uso de drogas como inibidor da sensação de sofrimento. Nós temos então um fator histórico que determina que a droga pode ser usada filosoficamente, dizendo, como inibidor da sensação de sofrimento. O camarada acabou de perder a namorada que ele mais amava na vida dele. Embora seja uma droga lícita porque é regulada pelo Estado, os efeitos são tão nefastos como o uso de maconha ou de cocaína ou de qualquer outro, que é a cachaça. O camarada vai lá no boteco para apagar as mágoas dele lá, a dor de cotovelo do inferno que o cara arrumou porque a namorada dele pôs um chifre e terminou com ele porque o outro cara ou tinha uma coisa grande dentro do bolso ou tinha uma coisa grande entre os dois bolsos. E aí a mulher apaixonou, falou, pô, esse cara tem os dois, vou largar esse cara e vou ficar com esse cara, é melhor, ué. Aí ela larga aquele, fica com esse aqui, aí o cara vai fazer o quê? Aí o cara, puta merda, eu tô com uma dor de cotovelo, sabe? Eu vou lá lá no boteco do seu João, que aliás é um boteco que tem aqui em frente da minha casa, que vende uma cachaça chamada Sonha com Lobo. E aí ele vai lá e faz o uso daquele entorpecente chamado cachaça para poder apagar as suas dores, como forma de sufocação da dor, porque na verdade todo ser humano não quer sentir dor, todo ser humano quer ter sensações de paz, prazer, alegria e felicidade o tempo inteiro. Então esse é o segundo ponto, o uso de droga como inibidor da sensação de tristeza. Aí o cara vai lá e toma um êxtase e vai pra rave, aí você sabe já o que acontece, né? O cara passa a noite lá pulando, até dar um treco, cai morto lá pro chão. Nunca é como se a tristeza nem existisse na vida dele. A gente tem então fatores históricos em que a droga é usada como inibidor da sensação de tristeza e dor. Mas esses não seriam o mesmo efeito dos remédios que os psiquiatras passam lá para a pessoa que está em depressão ou que está em estado crítico e demasiado de sensação de palpitação no coração para que aquele tique que ele sofra diminua um pouco? Esse é um outro fator, esse é o segundo fator. O terceiro fator é o fator das camadas sociais que são impactadas com o uso de droga entorpecente.
Nós vivemos num país onde historicamente nós temos uma camada social que é discriminada. O nosso país, ele é uma máquina de moer carne parda e preta. Você vai lá na cadeia, 75% ou mais dos jovens que estão lá presos são negros e pardos, cujo qual o Estado negou a essa camada da sociedade o direito. O direito é o que? Uma vida digna de ser educado. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 70, que a CIA se juntou com o FBI e derramou toneladas de heroína e cocaína nos guetos negros, para que os negros se mantivessem debaixo do domínio das drogas, para que eles não acessassem as universidades, assim também acontece no nosso país. E eu sou capaz de afirmar aqui, com todas as vênias, é claro, que por trás dessa destruição total que as drogas causam nas camadas sociais mais baixas, por trás disso tudo, tem um cara de quase 2 metros de altura, branco, do nariz comprido, do olho azul e do cabelo louro, que são os verdadeiros patrões disso tudo. E nós, os trouxas, ficamos cá na base da pirâmide, nos matando por causa de um cara que tá andando de helicóptero, entendeu? Ou helipóptero, e não tá nem aí pro sangue que está sendo derramado. Foi mais um, eu coloco o outro no lugar. Então a gente tem um fator, primeiro um fator antropológico, depois um fator filosófico de inibidor de dor, pelo menos ao meu ver, e depois a gente tem uma camada social que é esmagada por um pensamento elitista, que é sufocada o tempo inteiro por causa de manutenção de poder e controle. Então, nesse terceiro ponto, as drogas é usada como poder de controle social. Porque não é possível que o Estado não saiba que no meu bairro, bem em frente à escola, tem um ponto de droga. Não é possível que a polícia passe todo dia e vê um cara todo dia lá com uma bolsinha escrito TNT, entendeu? Uma bolsinha, porra. Caramba, mano. Não é possível que o Estado não tenha conhecimento disso, entendeu? Na hora que saem os menininhos de 10, 9, 8 anos na parte da manhã, com cigarrinho de maconha para enfiar no cara, para viciar o cara. Não é possível que o Estado não saiba disso. É claro que sabe. Evidentemente que sabe. A pergunta que eu passo a seguir dessa é por que não resolve? Porque, infelizmente, no nosso país, a droga é usada para fazer controle social de pessoas. Qual tipo de controle social? Se esse cara não se drogar, ele vai chegar à universidade, cara. Nós não queremos que esse cara chegue à universidade. Se esse cara não se drogar, ele vai virar advogado. Se esse cara não se drogar, essa porqueira vai virar médico. E aí ele vai acessar um lugar onde socialmente não pertence a ele. Isso é inimaginável. No século XXI, a gente ter esse tipo de pensamento. Nós temos então que a revista Vice é uma revista fundada em 1994 com uma pegada de dar o quê? Realismo às suas notícias. Não é de levar a notícia, né, ao seu espectador. É de trazer o espectador para dentro da notícia. Sim, nossa. Você entendeu? Essa onda que passa. Você entendeu? É isso, que é o que que é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui. Em vez de você pegar a notícia e levar até a pessoa, você pega a pessoa e coloca dentro da notícia e fala com ela assim. Não lembra do caso Gustavo Lima que a gente comentou? Fala com ela assim, então pega você e coloca no lugar dele. Entendeu? Tá criticando porque o filho do seu vizinho tá com tornozeleira? Imagina se fosse seu filho. É isso que é a proposta da revista Vice. E ela teve vários problemas, né? Nesse ano, inclusive, decretou falência, entendeu? Tá tendo que se reestruturar, né? Um tipo de falência acompanhada pelo governo americano e tudo. Mas eu, ao meu modo de ver, o trabalho que essa revista fazia é importantíssimo. Sob a perspectiva, não, vamos mudar o quadro desse negócio. Até hoje as pessoas têm pego notícia e enfiado no ouvinte. Vamos pegar o ouvinte e colocar dentro da notícia? Vamos fazer dele participante desse quadro e vamos ver quais são as suas aspirações e suas reações diante dessa situação? Porque não existe. E aqui eu estou falando, gente, pelo amor de Deus,
Você que é cristão que me ouve, você que é católico que me ouve, ou evangélico, se você é das religiões de matriz africana, respeitando todas as religiões. Estou defendendo aqui religião A ou B, nada disso, longe disso. Eu estou dizendo o seguinte, que nós precisamos de compreender o quadro geral. E para compreender o quadro geral, a gente precisa expandir a mente. Expandir a mente vamos analisar essa situação como se eu estivesse dentro dela, qual seria a minha reação? Essa revista ela foi importante, ela construiu uma história importante que, ao meu ver, poderia perdurar mais no tempo, esse tipo de notícia que trazer o sujeito para vivenciar a vida dos indivíduos. Acho que nessa perspectiva é uma grande inserção, né? É sobre essa questão mesmo que a filosofia da revista de micropênis, né? A gente vai criar aqui um instrumento de penetração curto, mas que vai, de alguma forma, ou não, inserir o sujeito dentro da história. Trazer as realidades. Desafiar. É muito difícil compreender isso, pessoal. Mas desafiar tradições e costumes é difícil demais, né? E todos nós temos elas e eu respeito de todo mundo também tenho as minhas. Mas desafiar esse status quo regente é muito difícil. Como nós vamos fazer isso? Pensamento crítico. Vamos começar a pensar criticamente as coisas, uma vez que, veja bem, dar um voto não é você ir lá e apertar o númerozinho lá na urna eletrônica e fazer pi, né? Não. Dar voto significa consignação de vontade. Por quê? Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Mas ué. Quando você dá seu voto, você está consignando a sua vontade ao terceiro. Já que toda a cidade não pode reunir lá na Câmara e falar assim, nós queremos asfalto tal lugar, nós queremos isso, queremos aquilo, então nós consignamos a nossa vontade a um grupo pequeno de pessoas que vai ir lá para, em tese, dizer assim, olha, a vontade desses cidadãos que votaram em mim foi toda imbuída em mim para que eu aqui expresse a vontade deles. Aí você já parou para pensar sobre isso? Isso aí a gente tem um punhado de problema social. A gente tem uma revista que fazia um trabalho fantástico, passando por sérias dificuldades, né? Mas que é algo que nós precisamos pensar também. Vamos entrar na realidade, né? Bem fora daquele princípio de Thanos, né? A realidade é aquilo que eu quero, né? Bem fora daquele princípio. Vamos entrar em uma realidade que objetivamente irá mudar o nosso pensamento crítico. E a partir daí a gente vai construir um novo pensamento sobre o uso de drogas e entorpecentes e vai compreender melhor como se dá esses eventos na sociedade a partir de pensamentos críticos.